Heavenly Father, we ask that you would renew our thoughts. Querido Pai que estás nos céus, nós te pedimos que o Senhor possa refrescar os nossos pensamentos And refresh our minds that we might tie together the last presentation with this presentation. e também renove ou refresque a nossa mente para que nós possamos agora conectar as verdades da apresentação anterior com essa de agora. I ask that you would help my brother and myself Pedimos que o Senhor possa ajudar eu e o Jeff to convey these things clearly, para que possamos passar essa mensagem de uma forma clara, that the Holy Spirit can use them to convict my brothers and sisters. que o Santo Espírito possa ser usado para convencermos dos pecados. We ask for your Holy Spirit Pedimos pelo seu Santo Espírito. and thank you for all these things. Obrigado por todas essas coisas. Amém. As I was talking with Brother Gustavo, he asked me to share something. No intervalo eu estava conversando com o irmão Gustavo, ele me pediu para compartilhar. There's so many prophetic truths that we haven't put in place. Existem tantos níveis proféticos de verdade que não deu para colocarmos ainda. And I know some of these things you haven't had time to test. E eu sei que alguma dessas coisas você não teve tempo para poder prová-la e testá-la. But Manasseh Mas Manassés is the first of the last 7 kings. é o primeiro dos últimos 7 reis. And when Manasseh was carried into captivity in 677, Quando Manassés foi levado em cativeiro em 677, Sister White doesn't say 677. a irmã White não diz 677. The Millerites use historians to say 677. Os mileritas usaram os historiadores para identificar essa data de 677. But what Sister White does say Mas o que ela fala is that Manasseh was an earnest. que Manassés era um earnest, And the definition of earnest e a definição de um earnest, que eu não sei como é que fala em português, is that which goes in advance. é que significa aquele que está indo na frente. In the United States, Nos Estados Unidos, probably here, provavelmente aqui, when you buy something big, quando você compra uma coisa grande, like a car or a house, ou um carro ou uma casa, you have to put an initial payment down. você tem que fazer uma entrada. We call that a down payment. Nós chamamos nos Estados Unidos uma entrada, um down payment. They also call it an earnest payment. Ele também chama também de sinal. Atalaia é watchman. Tá, não, Atalaia é watchman. Como é que é? Sinal ou não, acho que é sinal, talvez um sinal. Segurar o negócio. Segurar o negócio. Ok. So Manasseh is a symbol Manassés é um símbolo of what's going to come. do que virá, do que está para vir. Because when you get to the 7th king, Porque quando você chega no 7º rei, Zedekiah, Zedequias, that's the end of the kings. esse é o último dos reis. What's the last thing Zedekiah sees? Qual que é a última coisa que Zedequias vê? He sees all of his sons executed before his eyes. Ele vê todos os seus filhos sendo mortos com seus próprios olhos. And then his eyes are put out, E depois os seus olhos são retirados. carried to Babylon. Foi levado para a Babilônia. Okay, so what this history represents O que essa história representa is a progressive fall. é uma queda progressiva. Now Manasseh, Manassés, he's the king of the southern kingdom. ele é o rei das tribos do sul. There were 2 tribes. Haviam duas tribos. Okay, there's some powers in Bible prophecy that have 2 tribes. Existem alguns poderes na profecia bíblica que tem 2 poderes, Or 2 horns, ou 2 chifres, or 2 nations. ou 2 nações. Okay, the United States Os Estados Unidos has 2 horns. tem 2 chifres. One is republicanism, Um é chamado republicanismo, and the other is Protestantism. o outro é protestantismo. Manasseh Manassés was the king of Judah, era o rei de Judá, which was Judah que era Judá and Benjamin. e Benjamim. So Manasseh represents a kingdom Então Manassés representa um that reino has 2 horns. que tem 2 chifres, Judá e Benjamim. And Judah E Judá, in the scriptures is also called the glorious land. Judá também nas escrituras é chamado da terra formosa ou da terra gloriosa. Jesus illustrates the end from the beginning. Deus ilustra o fim desde o começo. So what Manasseh is illustrating O que Manassés está ilustrando is a progressive fall é uma queda progressiva of a 2-horned kingdom de um reino de 2 chifres
that is called the glorious land. que é chamado da Terra Gloriosa. The United States is the glorious land. Os Estados Unidos é a Terra Gloriosa. In Daniel 11:41, No capítulo 11 de Daniel, versículo 41. it has two horns: E ele tem dois chifres: Protestantism protestantismo and e republicanism. republicanismo. The United States is going to be conquered Os Estados Unidos vai ser conquistado progressively. de forma progressiva. The first horn, O primeiro chifre, Protestantism, protestantismo, is conquered in this history. está sendo conquistado na história. When the Protestants separate from the Millerites, Dia 19 de abril de 844, quando os protestantes se separam dos mileritas, at the first disappointment, no primeiro desapontamento, the Protestant horn of the United States is conquered. o chifre dos Estados Unidos protestante está sendo conquistado. The first horn is conquered in the beginning of O Adventism. primeiro chifre é conquistado no começo dos Estados Unidos. The second horn is Os- conquered at the end of O Adventism, segundo chifre vai ser conquistado no final do Adventismo, no decreto dominical. at the Sunday law, No decreto dominical, when the political side of the United States quando a parte política dos Estados Unidos is conquered. é conquistada. This is our history. Essa é a nossa história. This was Millerite. Aquela foi a história dos mileritas. So when you identify Manasseh Quando você identifica Manassés, as the beginning of this 25:20, quando o começo daquela do 25:20, Jesus illustrates the end from the beginning. Deus mostra o fim desde o começo. This is the king of the glorious land. Esse é o rei da terra gloriosa. And Manasseh is the beginning of a progressive fall. Manassés é o começo de uma queda progressiva. He's the down payment of this progressive Ele era a fall. entrada, o sinal dessa queda progressiva. That's why Sister White says the second angel's message is progressive. É por isso que a irmã White fala que a segunda mensagem angélica é progressiva. The fall of the United States begins here, A queda dos Estados Unidos começa no período de 1844, but it concludes in our history. mas termina na nossa história. That's why the message of the second angel É por isso que a mensagem do segundo anjo is the same message as Revelation 18. é a mesma mensagem de Apocalipse 18. Okay, you with me? Vocês estão me acompanhando? You want me to make sure you Eu understand queria que vocês entendessem isso daí hoje. the progressive nature of the fall of Babylon. A queda progressiva de Babilônia. And of course, we would say a whole lot more about Claro, tem muito mais para falar sobre isso se a gente tivesse mais tempo. Okay? I asked to speak before Marco, so that your thoughts would still be. Ele vai continuar falando antes de Marco para que a gente possa manter a mesma linha de raciocínio que a gente já estava seguindo. This is Millerite history, Essa é a história milerita. and we've showed you that 1846 Nós falamos que em 1846, is when they understood the Sabbath, quando eles entenderam o sábado, and it's part of the first angel's message. e a parte da primeira mensagem angélica. The hour of his judgment is come. A hora do seu julgamento é chegada, a hora do seu juízo. Worship him, the Creator God, who made heaven and earth, the sea and the Adorai aquele que fez céus e terras e mares James e coisas na White terra. started keeping the Sabbath. Ellen White e Tiago White começaram a guardar o sábado em 1846. One of the notes I wanted to share with you that I'm not going to Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas não vou poder compartilhar, is that when the Lord entered into covenant with ancient Israel, quando Deus entrou num concerto, na aliança com Israel antigo, He gave them two tables. Ele deu para eles duas tábuas. When He enters into covenant with modern spiritual Israel, Quando entra numa aliança com o Israel moderno, espiritual, He gives them two tables. Ele dá também duas tábuas. But the Lord isn't going to enter into a people, Mas Deus não vai... covenant with a people. What? The Lord isn't going to enter into covenant with a people Deus não vai entrar num concerto, numa aliança com um povo that don't know to keep His law. que não sabem como manter e guardar os seus mandamentos. In His history, He's entering into covenant with the Millerites, Naquela história, ele estava entrando numa aliança com os mileritas. but it's not till 1846 that they even understand the Sabbath. Foi até somente em 1846 quando eles conseguiram entender o sábado. Okay, so 1850, Então, 1850, they have the second table eles têm a segunda verdade and they understand everything. e aí eles entendem tudo. Sanctuary, Sabbath, third angel's message. O santuário, o sábado, as três mensagens angélicas. The covenant with Millerite Adventism is represented by that chart. A aliança com o povo milerita está sendo representado por esse diagrama e aquele diagrama. This is the two tables Essas são as duas tábuas that have been prefigured by que também the foram tables of the Ten Commandments. prefiguradas pelas duas tábuas dos 10 mandamentos. Okay? So this is our history. Essa é a nossa história.
1989. 1989. The time of the end for us. O tempo do fim para nós. The collapse of the Soviet Union in 1989 O colapso da União Soviética em 1989 is a fulfillment of Daniel 11 verse 40. é um cumprimento da profecia de Daniel 11, 40 a 45. Most Seventh-day Daniel- Adventists A maioria dos adventistas don't know that every reform movement parallels all the other reform movements. não entende que os movimentos reformatórios paralelam um ao outro. Most Seventh-day Adventists A maioria dos adventistas don't know that every reform movement begins with the time of the end. não entendem ou não sabem que esses movimentos reformatórios começam com o tempo do fim. But they do. Mas eles sabem. Every reform movement begins with the time of the end. Mas todos os movimentos começam com o tempo do fim. They all have the same waymark. Eles têm todos os mesmos marcos históricos, as mesmas Go through marcas. these waymarks and show them in the time of Noah. Você Elijah, pode ir no tempo de Moses, Noé, Moisés, 3 decrees. os 3 decretos. It's always the same. É sempre a mesma coisa. But once you understand that every reform movement Quando você entende que cada movimento de reforma starts with the time of the end, começa com o tempo do fim, then there's something that will really blow your mind. você sabe que vai ter alguma coisa que realmente vai te explodir a sua mente. Daniel 11 verse 40 Daniel 11, versículo 40, is describing the collapse of the Soviet Union in 1989. está descrevendo a colapso da União Soviética em 1989. A collapse that's brought about O colapso aconteceu através by an alliance between the Vatican por and the United States. uma aliança que existiu entre o Vaticano e os Estados Unidos. The United States is the chariot, ships, and horsemen. Os Estados Unidos representam os cavalos, cavaleiros e os navios. Ships in the Bible represent economic strength. Os navios na Bíblia representam o poder econômico. Chariots and horsemen represent Cavalos e cavaleiros representam a força militar. in Bible prophecy. Na profecia bíblica, The United States is the power that changes. os Estados Unidos na profecia bíblica é um poder que muda. Rome never changes. Roma nunca muda. Bible prophecy teaches that Rome doesn't change, A Bíblia ensina que Roma nunca muda, but the United States changes. mas os Estados Unidos muda. Revelation 13:11. Apocalipse 13, versículo 11, It begins as a lamb, ele começa como um cordeiro, a symbol of Christ, que é um símbolo de Cristo, but it ends up speaking as a e dragon, termina falando como um dragão, a symbol of the devil. que é um símbolo do diabo. Ele muda. In the beginning of the United States, No começo dos Estados the Unidos, two horns are republicanism and Protestantism. no começo os 2 chifres é republicanismo e protestantismo. End of the world, not so. No final dos tempos, não é bem assim. They surrender their Protestantism when they come into an alliance with the papacy. Eles entregaram o seu protestantismo quando eles tiveram essa aliança com o papado. And if you were a political science major, Se você fez uma maestria em ciências políticas, you'll know that a Republican government, você sabe que um governo republicano, the essential component of a Republican government, o componente essencial de um governo republicano is to protect individual rights. é para proteger os direitos individuais. The United States began as a republic, Os Estados Unidos começam como uma república, but at the end of the world, mas no começo do tempo it's changed. ele muda. It's a democracy. É uma democracia. And a democracy destroys individual rights. E a democracia destrói os direitos individuais. Democracy is majority rules no matter what the minority. A democracia significa o que a maioria quiser será, e não importa o que a minoria está falando. At the end of the world, according to Revelation 13, No fim dos tempos, de acordo com Apocalipse 13, the two horns have changed os 2 chifres mudaram into military para militar and economic. e econômico. The United States is going to say, Os Estados Unidos vai dizer: you can't buy or sell if you don't have the mark of the beast. você não vai poder comprar ou vender se você não receber a marca da besta. That's economic. Esse é econômico. You're going to be put to death if you don't have the mark of the beast. Você vai morrer se você não tiver a marca da besta. That's military. Esse é militar. So at the end of the Então, no world, fim dos tempos, the ally of the papacy os aliados do papado has two things: têm 2 coisas: military and economic strength. força militar e força econômica. And in Daniel 11 verse 40, No capítulo 11 de Daniel, versículo 40, the United States is os Estados Unidos é the chariots and the horsemen, os cavalos cavaleiros, military strength.
poder militar, força militar, the ships, os navios, economic strength. força econômica. So when Daniel 11 verse 40 Quando o capítulo 11 de Daniel, versículo 40, was fulfilled in 1989, se cumpriu em 1989, the time of the end for our generation o arrived. tempo do fim para nossa geração chegou. Now maybe you haven't proved that yet. Talvez a gente não teve tempo de provar isso, But once you prove that for yourself, mas quando você prove isso por conta própria, it'll blow your mind. você vai estar Because what you find, como se fala blow your mind? No, I know, I'm just finding a word in Portuguese. Blow your mind. Vai estar vai estar bolado. Vamos o carioca vai estar bolado. Vai ficar bolado. I got an expression Brazil really well. Vai estar bolado. here's what should amaze you. Olha o que vai fazer ficar bolado. Verse 40 says, and at the time of the end, No versículo 46 de 40, which verse? in verse 40, No versículo 40 it begins, começa and at the time of the end. no tempo do fim. That's 1798. Esse é 1798. But when the king of the south, Mas quando o rei do sul, the Soviet Union is swept away, a União Soviética é derrubada, é sair. 1989, 1989, that's the time of the end for us. esse é o tempo do fim pra gente. In other words, Em outras palavras, the time of the end for the o Millerites tempo do fim dos mineritas and the time of the end for us, e o tempo do fim pra gente it's in the very same verse. está no mesmo verso. Wow. Uau. Okay. So anyway, De todas as formas, by 1995, 1995, the message of the last 6 verses of Daniel 11 had been formalized. a mensagem dos últimos 6 versos de Daniel, capítulo 11, ficou formalizada. It's going through history. Ele está começando a passar pela história. And on September 11, 2001, it was in power. No dia 11 de setembro de 2001, essa mensagem recebeu poder. The testing process. E o processo de testar ou de provar o adventismo começou. 2005, 2005, in March of 2000, março de 2005, I remember that. eu me lembro desse evento. First time the 2520 was ever presented publicly in this generation. Foi a primeira vez que o 2520 foi apresentado publicamente para essa geração. Was in Southern California. Foi na Califórnia, no sul da Califórnia. And I remember it E eu me lembro because March 9th porque março, dia 9 de março, is my anniversary. é o meu aniversário do casamento. And I happen to remember that when we were on that trip to California, You- we celebrated our anniversary. E eu me lembro quando eu estava naquela viagem com a minha esposa, nós celebramos o nosso aniversário de casamento. By 2005, Mas ao redor de 2005, these two charts esses 2 diagramas became present truth for Adventism. começou a ser verdade presente para os adventistas. Now these two charts have been translated into so many languages around the world. Esses 2 diagramas já foram traduzidos em tantas línguas que eu nem sei mais quantas línguas existem. We started publishing these two charts, A gente começou a publicar esses diagramas and we put them on vinyl. e a gente colocou como se diz, uma lona. These are nice, Esses são legais, são bons. and we don't worry about making any profit in our ministry. E a gente não está preocupado em fazer dinheiro com o nosso ministério. But what it costs us to print one of these charts is about $50, O que custa para imprimir esses diagramas custa mais ou menos $50, somewhere in there. mais ou menos nesse preço. And since this time period here, Depois de 2005, I don't know how many hundred of these we printed. eu não sei quanto mais centenas dessas que eu já imprimi. That's just our ministry. Esse é somente o meu ministério. There's several other ministries around the world. Existem vários outros ministérios ao redor do mundo fazendo a mesma coisa. What I'm telling you is that these charts E o que eu estou falando para vocês é que esses are an diagramas, issue in Adventism now. eles estão, They're an issue in Adventism. eles se transformou num assunto no meio adventista agora. And they're leading to here. E eles estão nos levando para aquele ponto. This is where the door closes on the Protestants. Isso é onde a porta se fechou para os protestantes. But we're being judged now first. Mas nós estamos sendo julgados agora, primeiramente. So this is where the door closes on us. Isso é onde a porta se fecha para nós. The Sunday law. No decreto dominical, DD. Okay, so this is that kind of history we're in, brothers and sisters. Esse é o tipo de história que nós estamos. So this history here Essa história, então, is this history here. simboliza aquela história. This is the tarrying time to the closed door. Essa é a história do tempo de tardança até o fechamento da porta. But judgment begins with the house. Mas o julgamento começa na casa de Deus.
So what was the Millerites' judgment, temple cleansing, O que aconteceu na época milerita com a purificação do templo comes first. vem primeiro. Begins at the tarrying. Começa no tempo da tardança, da espera. One more illustration of the tarrying. Mais uma ilustração do tempo da tardança. You'll know this one. Você vai saber esse. Jesus is resurrected, Jesus ressuscitou. and he tells Mary, E ele falou para Maria: "Do not detain me." não me detenha, não me atrapalhe. Everyone know that story. Eu estou indo para o meu pai. Say amen if you know that story. Se você conhece a história, fala amém. That very same day, Naquele mesmo dia, he came down out of heaven ele desceu do céu, and he met with his disciples. ele já se encontrou com seus discípulos. Right? Do you know that story? Você conhece essa história? And when he came down, he breathed upon them the Holy Ghost. E quando ele desceu neles, ele soprou neles o Espírito Santo. You remember that story? Você se lembra dessa história? Yes? Sim ou não? He gave a message to the disciples. Ele deu uma mensagem para os discípulos. He said, "Tarry ye here in Jerusalem until you receive power on high." Espere aqui em Jerusalém. Ele falou para os discípulos: espere aqui em Jerusalém até que você recebam o poder de cima. So in this illustration, Então, nessa ilustração do tempo de tardança, when Christ comes down out of heaven, que quando Cristo descende do céu, he breathes ele upon sopra sobre eles the Holy Spirit. o Espírito Santo. And Sister White comments on that. E a irmã White comenta sobre isso. She says the act of Christ breathing the Holy Ghost upon the Ela fala que o fato de Jesus respirar ou soprar sobre os discípulos, o Espírito Santo, was as a few drops foi como umas pequenas gotas before the plentiful showers would be poured out on Pentecost. antes da chuva completa ser derramada no Pentecoste. The tarrying time begins at the resurrection. O tempo de espera começou na ressuscitação. There's a sprinkling of the Holy Spirit Tem um goteio, uma chuvinha, um chuvisco, until Pentecost, até que chegou o Pentecoste, when the Holy Spirit is poured out without measure. quando o Espírito Santo cai sem medida. Okay, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Sister White is clear a irmã White é clara that Pentecost de que o Pentecoste typifies the Sunday night. tipifica o decreto dominical. Okay, so when the angel of Revelation 18 comes down, Quando o anjo de Apocalipse 18 descende, the tarrying time for Adventism begins. o tempo de espera para o Adventismo começou. Sprinkling of the latter rain begins, O chuvisco da chuva serôdia começou and a three-step testing process begins. e o processo de provação em 3 etapas começou. And if you remember, E se você se lembra, with this test and this test, com o primeiro e o segundo teste, probation is open. a porta da graça ainda está aberta. But this is a different type of test. Mas o terceiro é um teste diferente. This is the pregnancy test. Esse é o teste da gravidez. You're either pregnant or you're not. Ou você está grávida ou não. You either have the character for the mark of the beast or the seal of God. Ou você tem um caráter para receber a marca da besta ou o selo de Deus. It's a litmus test. É um teste de vida ou morte, de litmus test. Follow me? Você está me seguindo? You get the implications of that, brothers and sisters? Você entende a implicação que isso tem? What we're saying here Mas nós estamos dizendo ali, is that this arrived. dia 11 de setembro chegou, We're in here, brothers and sisters. nós estamos aí. So, in order to understand this history, Então, para entender essa história, this is the tarrying time. esse é o tempo de tardança para a nossa época. Then we need to understand the tarrying time for the Millerites. Nós temos que entender primeiro, então, o tempo da tardança dos mileritas. Okay? So we're going to go into the first day of the first month. Nós vamos para o primeiro dia do primeiro mês agora. Everywhere that is in the scriptures. Todas as palavras que estão na Escritura, And that's William Miller's rules of prophetic interpretation. e esse é o tipo de interpretação que Guilherme Miller faz, regras de interpretação que Guilherme faz. One of his rules says, Uma das regras que ele faz, if you want to understand the subject, se você quer entender o assunto, bring every reference of that subject in the Bible together, traga todas as referências que a Bíblia menciona sobre isso juntas
and let the Bible define itself. E deixe a Bíblia defini-la por conta própria. So in Ezra 7:9, Então, Esdras capítulo 7, versículo 9, Ezra came out of Babylon Esdras saiu da Babilônia on the first day of the first month. no primeiro dia do primeiro mês. But in Ezra 10, Mas Esdras capítulo 10, we also have a reference to the first day of the first month. nós também temos outra referência do primeiro dia do primeiro mês. Is everyone okay? Tá todo mundo bem aqui? You seem a little bit subdued. Tá parecendo que vocês estão meio assim subdue, Marco. CD, parece que vocês estão meio dormidos, estão meio... Não. There's a question. Pastor Josias. Eu queria fazer uma pergunta a ele sobre a questão relacionada com o decreto dominical dos Estados Unidos. He wants to ask a question. Que interessa a todo mundo. He wants to ask a question regarding the Sunday law and in the USA. É o seguinte, The question is... são 3 perguntas dentro de uma só. It's 3 questions. Se for demorar um pouco, você quer fazer depois ou não? Do you want to answer the 3 questions? É just one question. Is it, No, go for them all. Let's get them. Pode falar. Dentro do assunto do decreto aí. Related to the Sunday law. The first question. Aqui no Brasil, nosso conhecimento, pelo menos pela pesquisa... In Brazil, here are the knowledge that we have here. Tem entre 49 ou 50 estados. The United States has between 49 to 50 states. Is that Não correct? sei se 49 ou 50. 50. Ok. E a outra informação é... The next statement is... Quantos dos Estados Unidos Among all the states of the United já States, tem decreto dominical? they already have the Sunday law passed, like a blue law, the blue Sunday law. Every state. Todos os estados já têm, se chama Blue Law. Todos os estados já têm essa Blue Law, todos. Porque a informação que nós temos aqui no Brasil What the information they have there in Brazil, 4 a 7 estados, they have between 4 to 7 states that didn't have the blue laws there for the Sunday law. That's what we find on the literature. Okay, let me answer that. Deixa eu responder isso para você. Blue Law, just explain what is a Blue Law, okay? So they can understand. A blue law is a law that Uma lei azul. Ligado a isso aqui, uma outra coisa. Pela informação que nós temos, já 4 nações europeias já têm o decreto dominical. 4 other nations, European nations, they already have the Sunday law over there. So Aí podemos mencionar Alemanha, Itália, Germany, Italy, France, and Spain. He doesn't know if it's correct or not. So. okay. Start with the blue law. Okay. Let me say this. Vou dizer falar isso. When you do these kind of meetings, Quando você tem esse tipo de acampamentos, encontros, they generate the same kind of question. as perguntas são parecidas, né? São similares. So the reason that I cut you off A razão que eu me interrompi, is I could have answered your question before you explained it all. eu já podia explicar a sua resposta antes de você falar para mim, porque é uma pergunta muito comum. This is a common question. Essa é uma pergunta comum. Okay? When we have the time, Quando tiver o tempo, we go very specifically into the Sunday law. nós vamos muito especificamente no decreto dominical. There's several things about the Sunday law Tem muitas coisas sobre o decreto dominical that most Adventists don't know. que a maioria dos adventistas não conhecem. Sister White defines the Sunday law very specifically. A Ellen White define o decreto dominical muito especificamente. The Sunday law that fulfills prophecy O decreto dominical que cumpre a profecia is the Sunday law that forces you to observe Sunday é a lei que te obriga a guardar o domingo and also persecutes you for keeping the seventh-day e Sabbath. que também te persegue por manter o sábado. So every state in the United Então, States todos os estados dos Estados Unidos, has what they call blue law, eles têm o que se chama de blue laws, leis azuis, which are Sunday laws. que são, na verdade, leis dominicais, decretos dominicais. Like in my state, Como no estado onde está mine too. you can buy alcohol every day of the week Você pode comprar álcool todos os dias da semana, except Sunday. com exceção do domingo. Okay, that's a Sunday law. Esse é um tipo de lei dominical. But it is not the Sunday law that fulfills prophecy. Mas não é a lei dominical que cumpre o cumprimento profético. The Sunday law of prophecy is when you're forced to observe Sunday and persecuted for keeping O Sabbath. decreto dominical profético é quando eles te obrigam você guardar o sábado. Now, another Domingo, desculpa, domingo.
Another concept connected with that, Outro conceito conectado com isso, which Marco will give you the references for in que his Marco presentation. vai dar as apresentações, as referências quando ele der a apresentação dele. She says the Sunday law first comes to the United States, A lei dominical primeiro chega nos Estados Unidos and then every other country on the globe follows e depois the example. todos os outros países do mundo vão seguir o exemplo dos Estados Unidos. So there's countries in the world that have Sunday law, Há países agora no mundo que têm a lei dominical, but it has to be the one that forces to observe Sunday, persecute Sabbath. que tem que ser aquele que te faz você guardar o domingo e te persegue o sábado. And the Sunday law testing time begins with the Sunday law in the United States. E o teste da prova da lei dominical começa quando se passa nos Estados Unidos. So, Beleza? Pentecost typifies the Sunday law. Então, o Pentecoste é uma tipificação do decreto dominical. Disciples were told to tarry in Jerusalem. Os discípulos foram ditos que eles tinham que esperar, eles tinham que ter a tardança em Jerusalém, esperar. And when they were told that, Christ sprinkled upon them the latter rain. E eles foram, quando Cristo falou com eles derramaram a chuvisco da chuva serôdia. Ezra 10, 16 and 17. Esdras capítulo 10, 16 e 17. First day of the first month. Primeiro dia do primeiro mês. Que diz o seguinte: e assim o fizeram os que voltaram do cativeiro. E o sacerdote Esdra e os homens, chefes dos pais, segundo a casa dos seus pais e todos os seus nomes, foram apontados e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquietarem nesse negócio. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. They come out of Babylon Eles saem de Babilônia, and they got a problem. eles tinham um problema. Some of the Hebrews have married Babylonian women, Alguns dos hebreus estavam casados com mulheres babilônicas and they brought them back to Jerusalem. e elas vieram de volta para Jerusalém. And they know that's a E problem. eles sabem que isso é um problema. So they start grappling with the situation. E eles tentam resolver essa situação On the first day of the 10th month, no primeiro dia do 10º mês. and then on the first day of the first month, E no primeiro dia do primeiro mês, the strange women are separated. e as mulheres estranhas são apartadas, são separadas. What's a woman? O que é uma mulher? In Bible prophecy, what's a woman? O que é uma mulher, igreja, Set Church? What's a strange O church? que significa uma mulher, uma igreja estranha? It's a corrupt church. É uma igreja corrompida. On the first day of the first month, No primeiro dia do primeiro mês, in 1844, em 1840, the Protestant church is separated from a the Lord. igreja protestante é separada dos mileritas. The strange woman, we're gone. A mulher estranha está sendo apartada do movimento milerita. You see it? Você conseguiu ver isso aí? Amém ou não? Sectarian time, there's a separation. Okay, how about Amém. Genesis 8:13? Vamos abrir agora Gênesis 8:13. Gênesis 8, versículo 13, que diz o seguinte: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Okay. This study is Yes. all the studies I do, they grow. Todos os estudos que eu estou fazendo, eles acabam crescendo bastante. So when I was preparing for here, Quando eu estava me preparando para vir para cá, I was cutting and pasting notes, eu estava tirando, removendo partes das notas, and these notes were some of the first ones. e essas notas foram as primeiras delas. What I understand now is that in these notes, E o que eu entendo agora nessas notas, so I don't have the biblical references for you, eu não tenho as referências bíblicas dela, but I'll give it to you. mas eu falo para você. On the first day of the first month, No primeiro dia do primeiro mês, the waters dry up. as águas se secaram, se enxutaram. And if you look in the King James English, Se você vê nessa tradução do Rei King James, de inglês, if you look up Meribah, se eu olho essa palavra Meriba, and I'm not sure I'm spelling that eu right, não sei se eu estou escrevendo da forma correta. there's two Soletrado. times that ancient Israel came to Meribah. Teve duas vezes que Israel antigo se foram a Meriba. When they came out of Egypt, Quando eles saíram de Egito, Meribá, they were tested.
Eles foram testados. How many tests did they have? Quantos testes eles tiveram no Egito? 10. 10. Okay, 2 of those tests 2 daqueles testes were at Meribah. foi no Meribá. And you know the E story. você conhece a história? 2 times in that history, the 2 vezes water naquela dried up. história, as águas se secaram. The water dried up on the first day of the first month. As águas se secaram no primeiro dia do primeiro mês. So what is it that Meribah means? O que significa essa palavra Meribá? It means testing and quarrel. Quer dizer, testar, quorum quer dizer a quantidade de quorum, like people, the amount of Like people. fighting and arguing. Oh, não. Discussão, argumento. Okay? O quórum também existe aqui no Brasil. They argued and fought with God because the water dried up. Eles estiveram em discussão e pelearam com Deus porque as águas se secaram. On the first day of the first month, No primeiro dia do primeiro mês, there's a test that comes to this history, é um teste que foi para essa história and a quarrel begins. e uma luta começa, uma disputa começa. And what Sister White said E o que a irmã White comenta is when the 150,000 Protestants separated from the Millerites, que quando 150.000 protestantes se separaram dos mileritas, they then became their most bitter opponent. eles se tornaram os seus piores críticos ou oponentes. This is where the argument between the Protestants and the Millerites began. Essa é a parte onde o argumento entre os mileritas e os protestantes começou. At the testing of the drying up of the water. No teste onde se secou a água. Okay, Ezekiel 29. Ezequiel capítulo 29. And if you want to trace that down, type in Meribah. Se você quer buscar isso numa livro em inglês, escreve a palavra Meribá para encontrar. Now, of course, if you're jumping ahead in your mind, Mas se você está pensando já para frente, if you're understanding that right here in the Millerite se history, você está entendendo que bem ali na história milerita, that the second angel came down, que o segundo anjo desceu, then you'll see that in our history, você vai entender que também na nossa história, the same angel come down. o mesmo anjo também descende. Has the same message. Tem a mesma mensagem. Babylon has fallen. Caiu Babilônia. And what it's saying O is, que está falando é, right here is where the testing of Adventism begins. está dizendo que bem nesse ponto, o teste para o povo adventista começa. This is where the shaking of Adventism Ele begins. diz aí onde vai ocorrer a sacudidura do adventismo. And if you don't believe it, E se você não acredita, wait till you go to church next Sabbath. espera até você na igreja sábado que vem. So, Então, Ezekiel 29, capítulo 29 de Ezequiel, verse 17 through 21. verso 17 ao 21, que diz o seguinte: sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo seu serviço que prestou contra ele. Versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será recompensa contra seu exército. Until what? 21. Yep. 21. Yep. Como recompensa do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio delas, e saberão que eu sou o Senhor. What does this mean? O que significa esses versos? On the first day of the first No month, primeiro dia do primeiro mês, the Lord is going to pay Nebuchadnezzar. o Senhor Deus vai pagar Nabucodonosor. Nebuchadnezzar is the king of the north. Nabucodonosor é o rei do norte. The king of the north has been used by the O Lord rei Nabucodonosor foi usado pelo Senhor to bring judgment upon all the nations. para trazer juízo em todas as nações. Okay, you can, if you read Jeremiah Se 25, você ler o capítulo 25 de Jeremias, you'll see that Jeremiah is told to take a cup Jeremias é falado para que pegue o copo of God's wrath da ira de Deus and take it to every nation, e levar para cada nação, beginning with Jerusalem, começando com Jerusalém, because judgment begins in porque the house of o God, juízo começa na casa de Deus, and make every nation drink. e fazer cada nação tomar
And that cup E esse copo represented the punishment representa a punição that the Lord was going to bring upon the world que Deus ia trazer para o mundo by Nebuchadnezzar, usando Nabucodonosor, Babylon, Babilônia, the king of the north. o rei do norte. Okay. But the Lord has a principle. Mas Deus tem um princípio. The laborer is worthy of his hire. O trabalhador, ele tem o direito de receber o seu contrato. So in the Bible, Salário. Obrigado. Trabalhador digno de salário. Obrigado. so in the Bible, Na Bíblia, the Lord uses Babylon, o Senhor usa a Babilônia, but he pays Babylon. mas ele paga a Babilônia, dá o seu salário. And what he pays Babylon is quando- Egypt. E quando ele paga a Babilônia é o Egito. When Marco gets there, Quando Marcos chega lá, he's going to show you that in Daniel 11, 42 and 43, ele vai ver que Daniel, nos versículos 42 e 43, that the king of the north que o rei do norte is given Egypt. está dando ao Egito. Second witness. É a segunda testemunha. The king of the north is always given Egypt. O rei do norte está sempre dando o Egito. In Revelation 17:17, Apocalipse 17, 17, the 10 kings os 10 reis, agree to give their kingdom eles estão de acordo em dar o seu reino to the beast, para a besta, to the papacy. para o papado. The papacy always gets paid O papado sempre recebe o seu salário, sempre recebe um pagamento with Egypt com o Egito, for doing a work for the Lord. por fazer um trabalho para o Senhor. You follow what I'm saying? Vocês estão conseguindo me seguir? Yes. Sim ou não? Amém. So we're going to go a next step. Nós vamos um passo mais para frente. Okay. So You wanna- next step. Um próximo passo. Do you want to ask amen or Nebuchadnezzar is não? the king of the north. Nabucodonosor é o rei do norte. But ultimately, Mas ultimamente, as history proceeds, como a história continua, what Marco has been teaching o que o irmão Marco está ensinando vocês, is the papacy becomes the king of the north. que o papado se transforma no rei do norte. And the papacy does a work for the Lord. E o papado vai fazer um trabalho para o Senhor, para o nosso Deus. Through the 1260 years, Através dos 1260 anos, as wicked as she was, tão pecaminosa como ela era, she was still the king of the north, ela era ainda o rei do norte. and she was accomplishing a purpose. Ela estava cumprindo um propósito para o Senhor. So, Então, from 538 de 538 to 1798, até 1798 depois de Cristo, the king of the north has done a work for the Lord. o rei do norte fez um trabalho para o Senhor. So what is the Lord going to do? O que o Senhor vai fazer com ela? He's Vai going to fazer o pay quê? her. Vai recompensá-la? Vai pagá-la? He's going to pay her with a nation. Vai pagar ela com uma nação. What nation gets conquered? Que nação é conquistada pelo rei do norte? The United States of America. Os Estados Unidos da América. When did the conquering of the United States of America begin? Quando que a conquista dos Estados Unidos começou? Right there. Bem naquele ponto ali, em 1844, 19 de abril. The Protestant horn of the United States is given to the papacy. O chifre protestante dos Estados Unidos foi dado para o papado. It's a progressive conquering. É uma conquista progressiva. It's not finalized till the Sunday law. Não está finalizado até quando chega o decreto dominical. But the spiritual king of the north Mas o rei do norte espiritual is paid with Protestant America. vai ser pago pelo protestante americano, Just like Nebuchadnezzar da mesma forma que Nabucodonosor, was paid with Egypt. que foi pagado com o Egito. And when did he get his paycheck? Quando ele recebeu o seu cheque, On the first day of the first month. no primeiro dia do primeiro mês. And verse 21 says, No verso 21 diz, and in that day, e naquele dia, what? o quê? What's verse 21 O que say? está falando no versículo 21? Vou ler para vocês. And in that day, Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o seu Deus. the sprinkling begins. O chuvisco começa. What causes the buds to bud O que out? faz uma planta brotar? The rain. A The chuva. rain begins for the Millerites. A chuva começa para os mileritas. But this is just the budding out. Esse é só o brotar, o brotamento das plantas. The full outpouring comes at the midnight cry. A chuva forte
cairá somente no clamor da meia-noite. It all starts on the first day of the first month. E sempre começa no primeiro dia do primeiro mês. Heavy. Informação pesada, né? You know what you can do? Você sabe o que você pode fazer? You can get a copy of this DVD. Você pode go pegar- over it a couple times till it starts to sink in. Pega a cópia desse DVD, pelo menos umas 2 vezes, veja de novo para você começar a entender esse material. Exodus 40. Vamos agora para Êxodos, capítulo 40. Are you following this, my brother Marco? Irmão Marco, it's amazing. Irmão Marco, você está acompanhando? Já respondeu já que sim. You want me to ask him for the church if they are following or no? You okay? Just keep going. You can ask him. Vocês estão conseguindo acompanhar? Você quer que ele repete essa última parte? Não, they want you to repeat this last one from Okay. Nebuchadnezzar, just the principle. Ok, ele vai repetir Nabucodonosor de novo, tá? No way, Jose. Não way, José. A gente vai ter aqui mais que isso aí. Gotta finish his thought. A gente tem que terminar esse raciocínio. In the Bible, Na Bíblia, the king of the north. o rei do norte é usado. Go to Isaiah, Vamos para Isaías, chapter 10, capítulo 10, verse 5. versículo 5. You could read that. Ai da Síria, a vara da minha íria, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Just verse 5. Now read verse 6 and then verse 24. Versículo 6. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Agora eu vou pular para o versículo 26 do capítulo 10, que diz o seguinte: porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como uma matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como sucedeu aos egípcios. In the Bible, Na Bíblia, Assyria is the king of the north. a Síria representa o rei do norte. Nebuchadnezzar is the king of the north. Nabucodonosor é o rei do norte. The papacy is the king of the O north. papado é o rei do norte. All three of those Todos eles, desses três, are illustrating the king of the north at the end of the world. estão ilustrando o rei do norte no fim dos tempos. All the prophets speaking about the end of the world. Todos os profetas estão falando para o fim do tempo. The king of the north in the Bible O rei do norte, na Bíblia, is identified as God's rod of chastisement. está sendo usado como uma vara que traz juízo para castigar o povo. The Sunday law is going to begin in the United States. O decreto dominical vai começar nos Estados Unidos. When the Sunday law comes to the United States, Quando o decreto dominical chega nos Estados Unidos, Sister White says repeatedly a irmã White fala repetidamente, that the United States has filled up the cup of its probationary time. os Estados Unidos já encheu o copo do tempo da sua aprovação, do tempo de graça. Therefore, the Lord judges her with the Sunday law. Por essa razão, o Senhor julga ele com o decreto dominical. Shortly thereafter, Logo depois disso, Brazil passes the Sunday o law. Brasil vai passar a lei dominical. And the principle is E o princípio é: national apostasy is followed by national. apostasia nacional é seguido de ruína nacional. Sunday law brings judgment. O decreto dominical traz juízo. Then it goes to Argentina. It goes Depois to vai para a America. Argentina, para todos os lados. The whole world is going to be judged Todos os mundos serão julgados because of the king of the north. por causa do rei do norte. The Lord is going to use the papacy O Senhor vai usar o papado to bring probationary time to a close for all mankind. para terminar o tempo da graça para toda a raça humana. So the Para um Bible, fim. the Bible teaches that the king of the north is the rod of God's chastisement. Então, a Bíblia nos ensina que o rei do norte é a vara que Deus usa para castigar o seu povo. He uses the king of the north to do a work, Ele usa o rei do norte para fazer um trabalho, but he pays him for mas the ele tem que pagar ele pelo trabalho. He gives him Egypt. Ele dá para ele o Egito. He gives him a country. Ele deu para ele um país. In the time period of the papacy, No período do papado, the country the king of the north is given there no país o país que o rei do norte recebe is the United States. vai ser os Estados Unidos da The América. United States is the first to fall, but they're all going to fall. Os Estados Unidos é o primeiro a cair, mas todos vão cair eventualmente. But the fall of the United States Mas a queda dos Estados Unidos began when the Protestants rejected the Millerite message. começa
começou quando os Estados Unidos rejeitaram a mensagem millerita em 1844, on the first day of the first month. que foi no primeiro dia do primeiro mês. And what the verse 21 E says, no versículo 21 diz, at that time, naquele momento the budding out begins. vai começar a brotar. And in the Bible, E na Bíblia, what causes the trees to bud o out que faz uma árvore começar a brotar is the rain. é a chuva. But the rain in the Bible Mas a chuva na Bíblia comes in two parts. vem em duas etapas. A springtime, Primeiro na primavera a summer rain. e uma outra no verão. An early rain, Uma chuva temporã, a latter rain. uma chuva serôdia, A sprinkling, um chuvisco a full out. e um temporal. On the first day of the first month, No primeiro dia do primeiro mês, the sprinkling begins. o chuvisco começou. In advance of the midnight cry, Isso daí em preparação para o clamor da meia-noite, which is the full outpouring que é o derramamento completo da chuva, that leads to the closed door. que te leva você para fechar a porta. Ok? Okay. Exodus 40. That's one question there. Só um esclarecimento. Para mim, é uma coisa que eu posso entender em parte. Não sei se todos os irmãos. Eu só vou fazer a pergunta. Ele acabou de mencionar que o papado será usado por Deus para castigar Papacy will be used by God to chastise. o papado. O papado, chastise it. Satanás é o instrumento, Satanás Satan is- está por trás do papado. And Satan is behind the papacy. O papado é usado pelo Yeah, the papacy is used by Satan. Aparentemente há uma incoerência. Se Deus usa um instrumento, o diabo vai usar o mesmo So instrumento. maybe because the papacy is guided by Satan, but we're saying that God is gonna use the papacy. But if Satan is behind the papacy, so is there a discrepancy there or no? No, you have to take it by context. Você tem que entender isso pelo contexto. You have pagan Rome, Você tem Roma pagã, papal Rome, Roma papal and modern Rome. e Roma moderna. We're dealing with modern Rome. Nós estamos lidando com Roma moderna. And in Revelation 16, verse 18, Apocalipse 16, verso 18, it says that modern Rome is divided into three parts. nos diz que a Roma moderna está dividida em três partes. And in Revelation 16, verse 13, E Apocalipse 16, verso 13, it says those three parts fala que essas três partes are the beast, the é a dragon. besta, o dragão e o falso profeta. Okay. Now the dragon, Ok, o dragão, we know that's Satan. nós sabemos que é o Satanás. Revelation 12:7 tells us that. Apocalipse 12, 7 nos diz que o dragão é Satanás. But in the great controversy, Mas no conflito no grande conflito, when Sister White's commenting on Revelation 12:7, quando a irmã White está comentando sobre Apocalipse 12, versículo 7, she says the dragon of Revelation 12 ela fala que o dragão de Apocalipse 12 is Satan, é Satanás, but in a secondary sense, it's pagan Rome. mas também num nível secundário é Roma pagã. So when you're looking at the beast and the dragon and the false prophet, Quando você está olhando a besta, o dragão e o falso profeta, which is modern Rome, que no caso representa Roma moderna, Satan's behind them all. Satanás está de trás de todos. But those three entities, Mas essas três entidades, they have their own prophetic role. eles têm a sua função profética. Cada um tem a sua função profética. The dragon at the end of the O world dragão no final dos tempos is the United Nations. são as Nações Unidas. In Testimonies to Ministers, Testemunho para os ministérios, page 31, página 31. Sister White says kings Ela White diz que reis, and governors governadores, and rulers ditadores ou governantes have taken upon themselves receberam para eles the brand of o Antichrist título de anticristo and are represented as the dragon. e são representados pelo dragão. The dragon at the end of the O world, dragão, ao fim dos tempos, the earthly representative of the o dragon, representante da terra do dragão, no fim dos tempos, is a group of politicians. é um grupo de políticos. It's the United Nations. São as Nações Unidas. And what Bible prophecy is teaching E us o que a profecia bíblica nos ensina is at the end of the world, é que no fim dos tempos, Ahab, Acabe, king, rei, civil power poder civil, of the 10 tribes, das 10 tribos, he's the 10 kings ele representa os 10 of reis Revelation 17. de Apocalipse 17. He's those politicians. Ele representa esses He's políticos. the dragon Ele é o dragão that goes into an unlawful marriage que se junta com um relacionamento desleal with Jezebel. com Jezabel. But Jezebel is the one that's controlling the Mas relationship. Jezabel que está controlando o relacionamento. So the place that we're getting slowed down here No ponto
ponto que nós temos aqui devagar is Ezekiel 29. é no Ezequiel capítulo 29. So if you go to verse 3 of Ezekiel Se 29, você vai no versículo 3 de Ezequiel 29, it says, 29, right? 29 verse 3, 29, versículo 3, Ezequiel 29, versículo it 3. tells us who Egypt is. E diz para nós quem Egito é. Que diz o seguinte, 29, versículo 3. Fala e disse, assim diz o Senhor Deus: Eis contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que possuas no meio dos teus rios, e que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Egypt is the dragon. O de Egito é o dragão. And in the same chapter, No mesmo capítulo, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, the king of the north, o rei do norte, is given the dragon, o dragão está sendo dado para ele, given Egypt, Egito está sendo dado para for ele the work that he's done. pelo trabalho que ele What fez. that is saying O que está dizendo is not that God is using the papacy não é que Deus está usando o papado and the papacy is using Satan. e o papado também está usando Satanás. It's saying that the judgment that is brought about by the Sunday law O que está dizendo é que o juízo que está sendo trazido pela lei dominical is the judgment brought about by the king of the north. é o juízo que está sendo trazido pelo rei do norte. And when this takes place, E quando isso acontece, the earthly representative of the dragon, o representante da terra do dragão, the United Nations, que são as Nações Unidas, will come into an unlawful relationship vão se juntar com relação desleal com o papado, with the papacy. com o papado. And when that happens, E quando isso acontecer, the latter rain is falling. a chuva começa a cair. Exodus 40, Vamos agora para Êxodo 40, verse 2 and 16 and 17. versículo 2, Êxodo 40, versículo 2, 16 e 17. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Now, first day of the first month. No primeiro dia do primeiro mês. Now notice what happens in verse 16 and 17. Presta atenção no que acontece no verso 16 e 17. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. 17. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. This is where the temple is being set up. É essa história de quando o tabernáculo está sendo levantado. How long does it take to set up a temple? Quanto tempo que demora para construir um templo? 46 years. 46 anos. Okay, John chapter 2 verse 20. João capítulo 2, versículo 20. The Jews said to Jesus, this temple was 46 years in the building. Jesus falou para os discípulos que esse templo, os judeus falaram para Jesus que esse templo demorou 46 anos para ser construído. When Moses received instructions for building the temple, he was on the mount for 46 days. Quando Moisés recebeu as instruções para construir o templo, ele estava na montanha 46 dias. Go to 1 Peter chapter 2. Agora vamos para 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, Verse 5. versículo 5. Tell us about your living rocks. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas, casa de Israel e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Verse 9. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. When the Lord enters into a covenant with a people, Quando Deus entra num pacto, na aliança com o seu povo, they become His chosen people. ele se transforma no seu povo escolhido, eleito. Chosen them. Ele escolheu, eligiu eles. All the expressions in here that Peter's using Toda a expressão que Pedro está usando aqui are from Sinai. são do Monte Sinai, When the Lord entered into covenant with ancient Israel. quando Deus entrou numa aliança com eles. But Peter's identifying Mas Pedro está identificando when the Lord entered into covenant with the Christian church. quando Deus entrou em aliança com a igreja cristã. And what he's saying in O que ele está verse 5 dizendo no versículo 4, no versículo 5, is that when the Lord's going to enter into a covenant with the people, que quando Deus vai entrar numa aliança com o seu povo, He has to build them up into a spiritual temple. ele tem que construí-los
como um templo espiritual. And it takes 46 years to build the temple. E demora 46 anos para construir esse templo. From 1798 De 1798 to 1844, até 1844, the Lord is building the Millerite temple. Deus está construindo o templo milerita. He's going through a process Ele está indo com um processo, where he's selecting a chosen people ele está selecionando um grupo that he's going to enter into covenant que with. vai entrar numa aliança, num pacto com ele. But when the Protestants are separated, Mas quando os protestantes estão sendo separados, now according to Moses in Exodus, agora, de acordo com Moisés e no Êxodos, he's at the point where he's setting that temple up. é o ponto que ele está levantando o templo para cima. Because in 7 months, Porque em 7 meses, the messenger of the covenant is going to come to the temple o mensageiro da aliança vai chegar no templo and enter into a covenant relationship. e ele vai entrar num pacto, numa aliança com o seu povo. Took 46 years to gather the materials to build the temple. Demorou 46 anos para juntar o material para construir o templo. And in the final 7 months, he starts to build it. E nos últimos 7 meses ele começou a construção. After he separated the strange wives. Depois que ele separou as mulheres estranhas. After they came out of Babylon. Depois que eles saíram da Babilônia. The temple is being set up. O templo está sendo montado. 2 Chronicles 29, 2 Crônicas 29, verse 17 to 20. verso 17 para o 20. 2 Crônicas 29, I want you to, versículo 17 e 20. Read it? Ou não? yeah, 17 to 20. Começando aqui capítulo 29, versículo 17. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia, no primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor. Sanctify. O que significa ser santificar? On the first day of the first month, No primeiro dia do primeiro mês, they're going to start setting up the temple. eles vão começar preparando o templo, But Chronicles tells us they're going to sanctify it. mas Crônica diz que eles vão santificar a casa do Senhor. What's that mean? O que significa isso? They're going to cleanse it. Eles vão purificar, eles vão limpar. This is where the cleansing of the Millerite temple takes place. Isso está acontecendo quando a história milerita, o templo foi purificado. 2 Chronicles confirming that this is where the cleansing of the Millerite temple. Segunda Crônica está confirmando que é ali onde acontece a purificação do templo na história milerita. We keep reading, verse 18. Verso 18. Então foram ter com ele o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e mesas de propiciação e com todos os seus utensílios. 19. 19. Também todos os objetos que o rei Acás no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. On the first day of the first month, No primeiro dia do primeiro mês, Ezra came out of Babylon. Esdras saiu da Babilônia. Second angel's message arrived, Segunda mensagem chegou, which has come out of Babylon. que é: saia da Babilônia. The Protestants are separated. Os protestantes estão sendo separados. Strange wives are separated. As mulheres estranhas, igrejas estranhas estão sendo separadas. The argument and the testing began O teste, o argumento começou. as the Protestants turned against the Millerites. Como os protestantes se foram contra os mileritas. The Protestants are given to the papacy, Os protestantes são dados ao papado. and the sprinkling began. E a chuva, o goteio começou. Now the Lord is setting up the Millerite temple, Agora Deus está levantando o templo milerita. and He's beginning to cleanse it. E Ele está começando a limpar esse templo. And He's cleansing it because there's going to be a holy convocation, E Ele está limpando, purificando esse templo, porque Ele vai ter uma congregação santa. the Day of Atonement. O dia da expiação. One more quote. Mais uma citação. Ezequiel, capítulo 45, versículo 18 ao 21. Ezequiel 45, versículo 18 to 18 a 21. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. 19. You want me to continue all the way through? I just read 18. Okay. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da armação do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês pelos que erram e pelos simples, assim expiarás a casa. No primeiro mês,
No dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimo se comerá. In this process here, Nesse processo aí, the Millerite temple is being cleansed. o templo do Milerita está sendo purificado. What's it being cleansed with? What is it being cleansed? O que está sendo purificado? Ou com o que está sendo purificado? Pergunta? Maybe it didn't get Talvez você não entendeu aqui. into the Portuguese. Talvez não foi traduzido assim. Como é que foi purificado esse santuário? Como é que foi? Verse 19. Como é que ele purificou isso? Verso 19, vou ler de novo. E o sacerdote o quê? Tomará do sangue do sacrifício pelo pecado. Cleansed with the blood of the sin offering. Ele está sendo purificado com o sangue da oferta que foi feita. Ele está tomando o sangue. Who's the sin offering? Quem que é essa pessoa que foi crucificada? What's cleansing the Millerites here is the blood of Jesus O Christ. que está purificando os mileritas é o sangue de Jesus Cristo. In advance of this holy convocation. Isso em preparação para a grande congregação, a santa convocação. All that's left to share with you Todas mais coisas para mostrar para vocês. is what happens on the first day of the 5th month, O que acontece no primeiro dia do 5º mês. and how this history E como essa história illustrates our history. ilustra a nossa história. That will be my presentation this afternoon. Ok, essa vai ser minha apresentação na tarde. I want to tell you something. Eu vou dizer uma coisa para vocês. I get invited to meetings sometimes, Às vezes eu sou convidado para ir para encontros and the people that invite me ask me to share something. e eu chego lá e as pessoas que me convidaram me falam: você pode falar sobre esse assunto? Have you ever studied the expression kingly power in the writings of Ellen White? Você já estudou alguma vez um assunto chamado poderes de reis nos escritos de Ellen White? Ellen White really had a problem with the leadership of the Adventist Church. A Ellen White ela realmente tinha um problema sério com a liderança da igreja adventista. She said it was wrong for the general conference leaders to be telling what the division leaders what to do, and them telling the union leaders what to do, and them telling the conference leaders what to do. Ela falava que estava errado para a conferência geral, falando para a divisão que eles tinham que fazer, depois para a associação, para depois para os pastores, vindo de baixo para cima. That's kingly power. Isso são poderes terrenos, poderes de reis terrenos. What the general conference is supposed to do O que a conferência geral teria que fazer, is help the division do their work. ajudar a divisão a fazer o seu Who's supposed to trabalho. help the union do their No work. caso, ajudaria a união a fazer o seu Who's supposed to help trabalho. the conferences do their work. No caso, ajudaria as conferências a fazerem o seu trabalho. At the general conference, Um cara que está em cima na conferência geral, he don't know what's going on here in Brazil. ele não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. He don't know the special needs of Brazil. Eles não sabem, às vezes, as necessidades especiais aqui no Brasil. It's the pastors in Brazil. São that os know what pastores que estão aqui no Brazil Brasil, sabem o que eles precisam. needs. So when someone invites me to come speak, Como alguém vem aqui para falar, I e me don't convidam, quando alguém me convida para vir falar no Brasil, ou aqui, know anything about Brazil. eu não sei nada do Brasil. Okay. Ok, então eu penso You assim, think that's what these brothers need, all right. você acha que isso que os irmãos precisam, então eu vou falar. But I never would have presented this here. Eu nunca apresentaria isso aqui. I would have came here 2 or 3 times to prepare you for this presentation. Eu teria vindo aqui pelo menos umas 2, 3 vezes para preparar para essa My brother's apresentação. so excited about this presentation, he wants you to hear it. Mas quando eu estudei isso lá, eu fiquei tão feliz que eu queria que vocês escutassem. And I'm glad you've heard it. E eu estou feliz que vocês escutaram. Because if you take your time to test this out, Porque se você toma o tempo para provar e estudar isso aqui, you're going to realize that there is so much light shining from this truth você vai perceber que tem tanta luz iluminando dessa verdade, that when you study it, que quando você estudar, you ought to be wearing sunglasses. que você vai ter que estar usando óculos escuros. Okay, because it's bright. Porque é muito brilhante. And I mean it. E eu te estou falando a verdade. But I understand Mas eu entendo, that the first time you're hearing a it, primeira vez que você escuta isso, without a good preparation to understand, sem uma boa preparação para entender, that your mind is swimming. a sua mente já está viajando na mandioca. But the Holy Spirit's willing to. Mas o Espírito Santo está disposto a te ajudar. If you'll do your due Se você fizer o seu trabalho de estudar esse material and test what you're hearing. e você teste o que você está estudando. Shall we pray? Vamos orar?
Heavenly Father, we're amazed at the detail that you've given us of the Millerite history. Senhor Pai que estás nos céus, nós estamos maravilhados com os detalhes que o Senhor nos deu com respeito à história milerita. But we understand this history is identifying our history. Nós entendemos que aquela história está identificando a nossa história. So we ask that these truths can settle into our understanding. Eu peço que essas verdades possam ser encaixadas, nós possamos entender essas verdades. That when we bring this presentation to a conclusion, E que quando nós terminarmos esse acampamento, quando finalizarmos esse acampamento, we can understand the implications of what took place on September 11, 2001. possamos entender o significado e as implicações que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001. We thank you for your obvious presence during these meetings Nós agradecemos pela sua presença óbvia que sentimos aqui nesse acampamento and ask for the continued presence and blessings. e te pedimos pela sua contínua presença e bênçãos aqui, In Jesus' name. no nome de Jesus. Amen. Amém.